Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, na quarta-feira, às 7 horas da manhã e 2 minutos, abrindo a palavra de Deus. Ontem eu gravei um vídeo, coloquei no meu perfil falando dos falsos mestres. Amém. Falando de heresia. E muitos não sabem o que é heresia. O que é heresia, irmã Socorro? A heresia, amados, é uma doutrina. A heresia é uma doutrina contrária ao que foi definido pela igreja. Aí você pode me perguntar, mas o que é doutrina, irmã Socorro? Então, a heresia é uma doutrina contrária ao que foi definido pela igreja em matéria de fé, né? Contrassenso, um absurdo. O herege, que professa, quem professa a heresia. Então, a heresia, ela é uma doutrina contrária ao que foi definido pela igreja em matéria de fé. Isso é heresia, né? Doutrina, o que é doutrina? Nós vamos ver o que é doutrina. Nós estamos estudando sobre doutrina. O que é doutrina? E o que foi definida como uma regra de fé? A ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, Filho de Deus. Doutrina. Aí a gente vai ver o que significa doutrina. A heresia, ela é uma doutrina, tá? Ela é uma doutrina, só que ela é uma doutrina contrária. Doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema filosófico, científico, etc. São ensinamentos. Então, doutrina é isso. Amém, glória a Deus. Doutrina é isso. É um conjunto de princípios. Qual é o princípio da palavra de Deus? Tudo aquilo que foge da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Então nós são os hereges, são os dissolutos. O que é? Eu estava procurando aqui no meu dicionário a palavra dissoluto. Doutrina, conjunto de princípios que serve de base a um sistema filosófico, científico, etc. É o ensinamento. E doutrina. Então isso é muito importante para nós sabermos o que é heresia. Heresia são ensinamentos contrários à palavra de Deus. O que é dissoluto? Uma pessoa devassa. Dissolução. A Bíblia fala muito de dissolução. Muitos seguirão ato ou efeito de dissolver, fazer passar uma substância para a solução. Solver, dispensar, anular, extinguir, desmembrar, dispensar, tornar dissoluto, desmembrai-se, dissipai-se, solvei-se, derretei-se.
Então, dissolução é um ato efeito de dissolver, é um rompimento de contrato, sociedade, uma perversão de costume, desregramento, licenciosidade. Né? Então, esses falsos mestres, esses falsos profetas, creio eu que algum dia da vida deles, eles fizeram parte da Igreja de Deus. Eles fizeram parte do povo de Deus. Mas o que aconteceu com eles? Eles quebraram, eles violaram o contrato, alianças que eles tinham com Jesus Cristo. Né? Eles se desviaram, eles apostataram. O que é apostasia? Então, algum dia, por isso que nós temos que vigiar muito, porque eu posso me desviar da palavra de Deus, eu posso apostatar, eu posso, enfim, só a misericórdia de Deus na minha vida. Em 1 Timóteo, capítulo 4, diz, apostasia nos últimos tempos, ou seja, o afastamento de Deus, a quebra de contrato, a violação, a incredulidade, a soberba, a arrogância, o pecado, a impiedade, a maldade, a corrupção no coração do homem. Tá entendendo? O pecado, o engano. Então, a apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, se afastarão da fé em Jesus Cristo, da confiança em Jesus Cristo, da crença em Jesus, apostarão da crença, da confiança no nome, na palavra, nas promessas de Jesus Cristo. Esses mesmos homens que um dia confiaram em Jesus Cristo, tiveram uma fé inabalável em Jesus Cristo, entendeu? Foram cheios, creio eu, do Espírito de Deus. Eles o que? Apostatarão da fé, se afastarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores. Dando o que, irmã? A ouvido a espíritos enganadores. Então, qual é a função desses espíritos enganadores? Nos afastar da fé em Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Então, o objetivo desses espíritos enganadores é nos afastar da fé em Jesus, da palavra de Jesus. Essa é a função deles, dando ouvido aos espíritos enganadores. Nós temos que dar ouvido a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Espírito da verdade. Nós temos que dar ouvido, passa ano e entra ano, temos que dar ouvido à palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi escrito pelos apóstolos, dentro deles tem o Espírito da verdade, o Espírito de Jesus Cristo. E não dá ouvido a outros espíritos, a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então veja, que eu acabei de falar aqui, o que é doutrina? Eu acabei de abrir aqui o meu dicionário. O que é doutrina? O que é doutrina? Doutrina. Acabei de abrir aqui e dizer o que é doutrina. A doutrina é um conjunto de princípios que serve de base a um sistema filosófico, científico, etc. É ensinamento. Imagina que os demônios
os demônios, que são os anjos do diabo, os anjos caídos, têm doutrina, ou seja, eles têm ensinamento, eles são espíritos enganadores que querem nos afastar da fé em Jesus, dos verdadeiros ensinamentos. A doutrina é um conjunto de princípios que serve de base a um sistema filosófico. Isso é doutrina, é um conjunto. Jesus Cristo é o mestre dos mestres, seus apóstolos, a sua igreja, o povo que ouviu o discurso do apóstolo Pedro, e após ouvir o discurso, eles perguntaram ao apóstolo Pedro: o que faremos? O que faremos? O que faremos? E o apóstolo diz para nós que nós deveríamos nos arrepender, que nós deveríamos nos converter e ser batizado em nome de Jesus Cristo, para nós sermos perdoados por Deus. Esse é o ensinamento que está no livro do Atos dos Apóstolos. Então a Bíblia diz aqui que nos últimos dias, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, a ensinamentos de demônio, dando ouvido ao ensino do engano, da mentira. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas, que Jesus Cristo, o mestre dos mestres, o verdadeiro mentor da salvação, o autor, esse homem maravilhoso, esse homem justo, esse homem misericordioso, esse homem piedoso, esse homem amoroso, esse homem que tem o Espírito de Deus, venha nos salvar desses espíritos enganadores, da apostasia, do engano, da mentira, da prostituição, da feitiçaria e da doutrina de demônios. Está bem claro aqui? Dos ensinamentos de demônio. Onde nós encontramos a doutrina dos demônios? Aonde nós encontramos a doutrina, o ensinamento, esse conjunto, esse princípio? Aonde nós encontramos? Está em qualquer lugar, está numa revista, está em qualquer lugar nós encontramos a doutrina de demônios, que querem nos enganar. Eles querem o nosso mal, eles querem que nós viemos nos desviar de Jesus Cristo, eles querem nos, enganar-nos. É o próprio diabo encarnado, que a Bíblia diz que ele é o sedutor, é o enganador desse mundo. Que Deus nos livre dessa doutrina diabólica e satânica que está na internet, está em qualquer lugar, está na televisão, enfim. Onde nós andamos existe a doutrina dos demônios. A doutrina dos demônios. E tem cauterizado a própria consciência. A própria consciência está o que, irmã? Cauterizado. Cauterizado. Aí a gente vai observar o que é cauterizado. 13 minutos, cauterizado, a própria consciência. Então que Deus tenha misericórdia da nossa consciência, que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha clemência de nós, que tem cauterizado a própria consciência. Cauterizado a própria consciência. Cauterizado a própria consciência. Vamos procurar aqui no dia. Porque muitas pessoas não sabem o que é cauterizar, o que é doutrina. Então nós temos que estudar palavra por palavra para entender a palavra de Deus. Para entender o que Deus está querendo nos ensinar. Como eu já falei, a verdadeira doutrina está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus.
cauterizado, cauterizar, aplicar cautério, estipar, cauterização, cautério, agente, uns para destruir os tecidos orgânicos e convertê-lo em escara, cáustico. Então, cautério, medicina, agente, uns para destruir os tecidos orgânicos, convertê-lo em escara, cáustico. Cauterizar é aplicar cautério. O que é cautério? Cautério, estipar, né? Só que então, cautério é um agente para destruir os tecidos orgânicos e convertê-lo em escara, cáustico. Cáustico, aí a gente vai ver o que é cáustico. Cáustico é um defensor de causa, advogado. Caustificar, aplicar cáustico, queimar aqueles muito ressecado, causticante, causticidade, qualidade de cáustico, cáustico que queima, cauteriza os tecidos orgânicos, irônico, mordaz, cautério. Então eles têm cauterizado, diz a Bíblia, tem cauterizado a própria consciência. A consciência deles está o quê? Queimado. Está queimado, está dissipado. Por quê? Porque eles proíbem o casamento. Proíbe o casamento e ordena a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pelas orações, pela oração ela é o quê? Santificada. Então que Deus tenha misericórdia, que a nossa consciência não seja cauterizada, ou seja, não seja queimada no fogo do inferno, não seja dissipada, não seja destruída, que a nossa consciência venha se inclinar à vontade soberana de Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E homens que falam pela hipocrisia de homens que falam mentira. Pela hipocrisia. O que é hipocrisia, irmã? O que é hipocrisia? Eu não sei o que é hipocrisia. Então a gente vai estudar o que é hipocrisia. Hipócrita. Todos nós temos um pouco de hipocrisia. Nós temos que nos converter a Jesus Cristo de todo o nosso coração mesmo e ser sincero, pedir de Deus que tire a hipocrisia que existe em nós. Hipocrisia é afetação de virtude ou sentimento que não tem. Fingimento, falsidade. Então, a hipocrisia é afetação de virtude ou sentimento que não tem. Ele não ama Jesus Cristo de verdade. Ele não ama a palavra de Jesus Cristo de verdade, mas ela finge que ama, que anda nos caminhos de Deus, que adora a Deus, o Deus da Bíblia. Mas por trás dos bastidores, por trás das câmeras, está praticando
a injustiça, está roubando, furtando, matando, desejando lá no coração dele ou dela, está desejando o mal para o seu semelhante. Ele está contra a palavra de Deus, adora o sol, adora a lua, adora as estrelas, enfim, é um idólatra, hipócrita, que tem ou que há hipocrisia. Então são homens que fingem amarem a Deus, homens que fingem andar nos caminhos de Deus, mas eles são o quê? Só fazem fingir. Afetação de virtude ou sentimento que não tem. Não existe no coração dele o verdadeiro sentimento de temor a Deus, de respeito a Deus. Não tem esse sentimento de misericórdia, de piedade, de compaixão. Não existe esse sentimento de amor, de desejar o bem para o seu próximo, sabe? De desejar que o seu semelhante se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e venha ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que ele não seja mais enganado pelo diabo, pelos espíritos enganadores, aleluia, pelos esses homens hipócritas que fingem ser obreiros de Deus, são atores, eles fingem, mas como eu já disse, só Deus que nos conhece, só Deus sabe quem realmente nós somos e mais ninguém, nossa essência, a nossa essência. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas almas, que Deus tenha piedade das nossas almas, que Deus nos livre da apostasia, da doutrina de demônio, desses homens, mulheres hipócritas que querem nos enganar, querem fazer nós afastarmos da humildade, da simplicidade de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todas sempre. Aleluia.